Olá, galerinha. Duas questõezinhas rápidas SpaceX 2019-20, só para tirar aí a ferrugem. Uma questão de sistema e outra de inequação. Então, a primeira questão diz o seguinte: só um instante, antes de começar, dê um likezinho aí, porque depois que terminar o vídeo você esquece. Então, por favor, taca o dedozinho aí no like, por favor, para ajudar esse canal a crescer, ok? E se não tiver inscrito, se inscreve também. Posso seguir? É claro. Então vamos lá, de novo. Primeira questão. A condição para que o sistema, esse sistema aí, ó, com a primeira equação dada por ax mais y mais z igual a zero, a segunda equação x mais 2y mais z igual a zero, e a terceira x mais y mais z igual a zero. A é o número real. Note que A é a única letra que tem como coeficiente. Então, ele diz que a condição para que esse sistema tenha uma solução única é que... Aí você vai ver dos itens aqui qual é o correto. Bom, primeira coisa, para um sistema ter solução única, as três equações têm que ser distintas umas das outras. Distintas assim, uma não pode ser múltiplo da outra, nem pode ser uma combinação linear das outras duas. E perceba que essa primeira questão está muito parecida com essa última. E quando é que essa primeira, ó, com essa segunda não, porque aqui no y eu tenho um 2, aqui eu tenho um x, eu tenho um 1 e o z 1. Então, olha, tá bem diferente, né? A 2, tanto dá 1 como dá 3. Mas se você comparar a primeira equação com a última equação, o coeficiente do z é 1 para as duas equações. O coeficiente do y é 1 para as duas equações. O coeficiente do x, ó, aqui é a e aqui é 1. Então, ó, se esse a for igual a 1, ela vai ficar exatamente igual à terceira equação. E aí, você tendo duas equações iguais, você pode tirar uma, né? Claro, são duas iguais, uma delas está demais aí. E aí você teria um sistema com duas equações e três incógnitas, o que não daria solução única. Você teria infinitas soluções, pelo menos. Então, ó, qual é o critério para que ela tenha solução única? Bem simples. Por tudo isso que eu expliquei, basta dizer que o A não pode ser 1, né? Não pode ser 1. Então, A é diferente de 1. Esse item está exatamente na letra A. Questãozinha fácil. Isso é conceitual. Você tem que entender o conceito básico de sistema, de saber quando é que um sistema tem solução única, quando ele tem mais de uma solução. No caso aqui, basta saber quando ele tem uma solução única. Mas a dica é, aproveita e estuda sistema impossível, sistema indeterminado, tal, já que ele pediu, né, uma questão desse tipo. Pode ser que caiam questões que envolvam esses outros critérios, tá? Então, beleza, vamos seguir para a próxima questão. Nessa segunda questão sobre inequação, aí a gente tem uma inequação com termos trigonométricos, e aí ele ainda diz que isso aí é válido, tá? No intervalo de 0 até π. E aí, então, qual é o conjunto de solução dessa inequação? Eu tenho aqui um cosseno ao quadrado e um seno. O ideal é transformarmos tudo isso daqui numa função trigonométrica só. Mas aí, ó, a gente vai usar a famosa relação fundamental da trigonometria, que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Complicou. E aí eu posso, querendo, substituir o cosseno pelo seno, aí vai ficar tudo seno, ou substituir o seno pelo cosseno, e vai ficar tudo cosseno. Mas aqui, ó, cosseno ao quadrado já nos pede, parece que está pedindo para a gente substituir aqui. Ó, o que é o cosseno ao quadrado de x? Basta você subtrair seno ao quadrado de ambos os membros, subtrair seno ao quadrado, fica só cosseno ao quadrado de x. E no outro também tenho que subtrair. Então, ó, cosseno ao quadrado fica igual, pela relação fundamental da trigonometria, 1 menos seno ao quadrado de x. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
E aí você substitui aqui, ó. Só que é 2 vezes o cosseno. Então, tu vai colocar 2 vezes 1 menos o seno ao quadrado de x. Mais seno de x é maior que 2. Aí, veja. A gente tem aqui, ó, uma multiplicação de um número por um termo entre parênteses. Vamos fazer a distributiva. 2 vezes 1 é 2. Menos 2 vezes seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x é maior que 2. Esse 2 que aqui está, com esse 2, eu posso subtrair ambos os membros por 2 e aí torna-se igual a zero. Elimina esses 2 aqui. Então, o que é que a gente vai ficar? Com menos seno, menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, mais seno de x é maior que zero. Isso aqui parece muito, ó, com uma equaçãozinha do segundo grau. Vamos colocar o seno em evidência, né? Já que a gente tem ambos os termos. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes o seno de x mais 1. O que eu fiz aqui? Eu fiz o contrário do que eu tinha feito no começo. Ó. No começo eu tinha um termo em evidência e eu fiz a distributiva. Aqui eu tenho um termo em comum e coloquei ele em evidência. O termo em comum é seno. Menos 2 vezes seno ao quadrado, já dividindo por seno, vai ficar menos 2 vezes seno. Basta você fazer a distributiva e você volta ao que você tem na linha anterior. E aí, aqui também, ó, tá? Basta ver isso daí. Se você não entendeu bem, é bom dar uma revisada nesse conceito, tá certo? Isso é maior que zero. Bom, se você substituir, ó, substituindo seno de x por y, aqui a gente vai ter que y menos 2y mais 1 é maior que zero. Tá certo? Ou voltando ali uma linha, nós temos que menos 2y ao quadrado mais y é maior que zero. Bom, eu tenho aqui uma equação do segundo grau e eu quero saber quando é que ela é maior que zero. Aqui, ó, por esta equação, eu posso igualar isso aqui a zero? Posso igualar a zero só para encontrar as raízes. Então, veja, y que multiplica menos 2y mais 1. E se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ter o produto de dois termos que dá igual a zero. Então, um dos dois é igual a zero. Ou y é igual a zero, ou menos 2y mais 1 é igual a zero. Nesse caso, você subtrai aqui, ó, por 1 vai ficar menos 2y igual a menos 1. Menos, aqui eu posso multiplicar tudo por menos 1, aí vai ficar 2y igual a 1. Divido agora tudo por 2 para ficar só o y é o meio. Então já vimos que o y pode ser o zero ou y é o meio. Como é que a gente faz para descobrir no resultado da inequação? Eu tenho aqui zero, as raízes, né? E o meio, zero e o meio. Bom, essa equação do segundo grau aqui, ó, ela tem um coeficiente do y quadrado negativo. Então, a concavidade da parábola, né, é para baixo. Nesse lado de cá, ó, o y vai ser negativo. Aqui, depois de meio, o y negativo. Entre o zero e o meio, os valores de y que estão acima do eixo x são positivos. E o que eu quero é justamente quando eles são positivos. Logo, para mim, o y, então, tem que estar entre zero, tem que ser maior que zero, e menor que meio. Só que y, na verdade, quem é y? Y é seno de x. Então, volta para a variável anterior. O seno é maior que zero e menor que meio. Pronto, então aqui já temos boa parte da questão resolvida. E agora a gente volta para cá, ó. O que nós estamos analisando é no intervalo de 0 até π. Beleza, eu vou fazer o círculo trigonométrico aqui mais ou menos.
Só para a gente entender aquilo lá. Ó. Bom, 0 é aqui, o π é aqui, tá? Então, só nesse primeiro e no segundo quadrante é que está o nosso domínio. Bom, o meio é aqui, ó. Esse é um círculo trigonométrico de raio igual a 1. O meio é aqui, né? Ó. E aqui, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre seno, cosseno dos arcos notáveis. E aí, então, você olha lá se você tiver dúvida. Eu sei que ele tem que ser o seno, ele vai estar aqui, ó, nesse eixo, né? Ó, seno de x vai estar aqui, o cosseno vai estar aqui. Então, a projeção do seno é meio, tem que ser menor que meio e maior que zero. Então, está aqui, ó, entre 0 e meio. Então, o seno, na realidade, este ângulo aqui, ó, que ângulo me dá um seno igual a meio? É π sobre 6. Ou esse outro aqui, que é 5π sobre 6. Ah, como é que eu descobri esse 5π sobre 6? É só você pode pegar também, ó, π menos π sobre 6. Daria 6π menos π sobre 6, tirando o MMC, né? 5π sobre 6. Tá? Então, ó, eu tenho que estar, o ângulo tem que ser para mim essa parte aqui, ó, de 0 até π sobre 6. E de 5π sobre 6 até o π. Então, qualquer ângulo nesse intervalo, ó, o seno será menor que meio e será maior que zero, como eu encontrei aqui. Tá? Então, a nossa resposta final, vou colocar bem aqui, ó, será que o conjunto solução é exatamente o intervalo aberto de 0 até π sobre 6, união com o intervalo aberto de 5π sobre 6, que é essa segunda parte, até π. Bom, esse símbolo de parênteses também pode ser substituído por esse colchete aqui invertido, né? Que é exatamente o que nós temos aqui na letra E. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha dado like, espero que você tenha se inscrito, caso não seja já inscrito. Tá bom? Um abraço, então, muito forte e até o próximo vídeo.